É. Tá gravando. Tá bom. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Boa noite. Estão me ouvindo bem? Boa noite, eu estou ouvindo. Ah, e a foto tá boa aí? Oi? E a treliça está aparecendo aí? Está na tela? Sim, está aparecendo. Então vamos iniciar, né? Eu esperei 10 minutos, vamos iniciar. Ora, nós tínhamos na aula passada mostrado o que era uma estrutura, né? A definição de uma estrutura, uma conceituação que a gente acha que é a mais adequada para o caso. Com a apresentação aí dos tipos estruturais mais comuns, né? São as vigas, os quadros, as treliças. Poderíamos falar, como falamos naquela ocasião, a aula está sendo gravada, falaremos, como falamos naquela ocasião, que há inúmeros sistemas estruturais. Não vem ao caso agora. Nós colocamos aqueles 3 tipos só, quadros, vigas e treliças, para poder iniciar aquela conceituação, né? E vimos, em última análise, que nós buscamos o equilíbrio. O equilíbrio que se faz por intermédio das 3 equações universais do equilíbrio. Somatória das forças horizontais, somatória das forças verticais, somatória de momento em relação a um ponto qualquer igual a zero. Então, achei por bem fazer 2 exercícios que estão propostos aí na apostila. O primeiro deles é essa treliça. O aluno tem medo, porque ele acha que treliça é diferente de viga. Não é, não. Aí, ó, eu tenho como se eu tivesse uma viga, né? Biapoiada, aí, ó, apoio fixo em C e apoio móvel em F. Está em balanço. É como se eu tivesse uma viga em balanço. Talvez porque ele vê aí uma altura de 0,60 metros, então ele acha que a estrutura não pode ser transformada numa viga. Ora, é uma treliça viga. Então, vai ter o mesmo tratamento que nós damos às nossas vigas para o cálculo das reações de apoio. Achei por bem resolver, tanto para vocês aqui como na outra escola, porque há uma dificuldade de enxergar isso. Então, vamos ver. Primeira somatória das forças horizontais. Antes disso, eu tenho que marcar o quê? Marcar as reações no apoio fixo, C, 2 reações, 2 impedimentos ao movimento. Então, todo o apoio fixo, como o apoio C, impede que a estrutura se locomova na horizontal e se locomova na vertical. Já o apoio móvel, F, só impede a translação vertical, né? Então, por isso, uma reação vertical. Vocês estão observando que a reação nada mais é do que o impedimento ao movimento. Então, eu tenho uma treliça que é um sistema estrutural, né? Composto de barras articuladas nas suas extremidades. Essas rótulas aí onde estão aplicadas as cargas são rótulas, são articulações, né? Pode ser solda, rebite ou parafuso. E essas barras são perfis metálicos, muito utilizada quando se quer vencer grandes voos. Nós iremos estudá-las no final de Teoria das Estruturas 1, esse semestre. Pode ficar tranquilo que nós teremos que calcular essas barras. Há métodos apropriados para o cálculo. Mas antes de qualquer cálculo, a primeira coisa que eu tenho que fazer, o que é? É estabelecer o equilíbrio. Então, eu vou aplicar as 3 equações universais do equilíbrio. Aí, ó. HC igual a zero. Não há força horizontal. Então, não havendo força horizontal, não há por que nós termos preocupação aí com a reação horizontal. Agora, vertical. VC, somatória das forças verticais. VC mais VF, né? Vai ser igual a quanto? 2, com 3, 5, com 6, 11, com 1, 12. 12 kN. Então, a soma das reações verticais tem que ser igual à soma das cargas diretamente aplicadas na peça. Agora, eu tenho 2 incógnitas, VC e VF. Vou aplicar a terceira equação. Tanto faz. Mostramos isso também. Aplicar somatória de momento em C como em F. Por que em C e em F? Porque as minhas incógnitas se encontram aí, ó, VC e VF. Né? Então, optei por aplicar somatória de momento vetor em F. Momento é força vezes distância. Considera-se no Brasil o sentido horário como positivo. Então, eu coloco sempre isso aí na terceira equação. Nós veremos o porquê disso agora mesmo, né? Por que eu coloco sempre esse sentido horário positivo? Então, vejamos.
Eu não sei se vocês estão, já expliquei também, não sei se vocês estão fazendo mecânica geral. Mecânica geral a convenção é americana, é exatamente o contrário. Mas nós estamos no Brasil e adotamos a nossa convenção, né? Pelo menos alguma coisa a gente não segue o americano. Tá muito bom, né? Pois bem, eu quero então tomar somatório de momento em F. Quais são as forças que não vão gerar momento em F? VF passa por F, não tem distância, e HC, além da sua linha de ação passar por F, é zero, né? Então, duas forças que não vão gerar momento em F. Começo sempre da esquerda para a direita, não importa o tipo de estrutura. Então, eu tenho lá, a primeira força geradora de momento em F é 2 kN, lá na ponta, né? Em A linha aplicada. Força V distância. 1,2 mais 1,2 mais 1,2, 5 vezes 1,2. Isso vai dar 6 metros. 6 metros. Então, de A até F são 6 metros. Então, é 2 vezes 6. Sentido anti-horário negativo. Próxima força geradora de momento. 3, né? 3 dista quanto? 4 vezes 1,2. Então, 4 vezes 1,2 é 4,8. Então, menos também. Menos 3 vezes a distância ao ponto B. Menos 3 vezes 4,8. A próxima força geradora é a procurada, VC. Já gera momento no horário, do horário. VC, então, dista. 3 vezes 1,6. Dá 3,6. Então, 3,6 vezes VC. Ou VC vezes 3,6. A ordem não altera em nada. Próxima força é 6. Também gerando momento em relação ao ponto F, em sentido anti-horário. Menos 6 vezes a distância até o ponto F. 1,20 mais 1,20, 2,40. E depois, finalmente, menos 1 que multiplica 1,20. Efetuando essas operações, nós vamos ter 3,6 VC igual a 42 kN/m². Então, VC, dividindo 42 por 3,6, 11,67. Nós vamos trabalhar sempre com duas casas decimais. É muito melhor trabalhar com duas casas decimais para termos uma aproximação razoável, né? Então, já conheci VC, eu entro na segunda equação aí, VC mais VF igual a 12, tiro de 12, tiro 11,67. Então, VF é 0,33. Há equilíbrio, então, com esses valores, né? Com esses valores. Pronto. Agora, vamos fazer esse outro aí, ó. Também daquela lista de exercícios propostos. Eu procurei tomar 2 exercícios daquela lista, são 5 ou 6, se não me engano, os mais que poderiam dar uma certa dificuldade ao aluno. O que eu tenho aí? Vou imaginar, eu tenho um quadro, né? Um quadro, tudo aberto, né? Tem 2 barras verticais e tem uma barra horizontal. Como é que a gente pode associar esse quadro? Podemos associar uma viga, né? Essa barra horizontal, e a 2 pilares. Futuramente, nós iremos estudar realmente esse tipo de estrutura. Isso em teoria das estruturas 2. Por enquanto, nós vamos estudá-los lá em quadros isostáticos. E nós podemos separar as barras horizontais da barra vertical para estudar. Isso não tem problema nenhum. Mas aqui não interessa isso, né? Interessa calcular as reações. Vejamos. Eu tenho um apoio primeiro aí, que eu deixei de botar a letra, mas lá no exercício proposto está VA, né? O primeiro apoio é VA. Então, é A, melhor dizendo. Então, o apoio é móvel. Se é móvel, só tem um impedimento, VA. Já o apoio B, da direita, fixo, tem 2 reações, VB e HB. Então, observe. Eu optei por marcar o HB da esquerda para a direita, como se fosse positivo. Pode ser positivo? Pode. Mas pode ser negativo também. Expliquei isso na aula passada, né? Mas eu optei por marcar HB da esquerda para a direita. Não importa. Você pode marcar esse sentido que você quiser. Normalmente, as verticais eu marco sempre para cima, porque as cargas se dirigem para baixo, né? É mais sensato. Às vezes pode ocorrer uma reação negativa. Isso é comum também. Então, vamos lá. O que eu tenho que fazer? Além das cargas que se aplicam nas barras verticais, 2 toneladas e 4, eu tenho uma barra horizontal que tem carga distribuída aí, ó. Um trecho de carga distribuída e 2 cargas concentradas. Eu sugiro, e falei isso com vocês, que a gente deva concentrar trecho a trecho. Mesmo que a carga de 1 tonelada por metro comece aí à esquerda e vai até a carga de 5, eu prefiro, vou explicar brevemente por quê, né? Futuramente aí, por que eu prefiro concentrar trecho a trecho essa carga, embora a carga seja a mesma. Por que isso? Porque nós vamos utilizar a mesma estrutura fazendo isso para traçados de diagramas que nós iniciaremos hoje. Agora, observe, como é que é o valor dessa carga que equivale à carga distribuída? É a área. Área de quê? Do retângulo. Olha, esse primeiro trecho aí tem 4 metros, lá embaixo, 4 metros. A carga é 1,
Então, base 4, altura 1. 4 vezes 1, 4. Ou, lê-se a carga, 1 tonelada por metro. Total, 4 metros, 4 vezes 1, 4. Está distante desse nó aí, 2 metros. 2 metros à esquerda, 2 metros à direita. Só marquei a direita, para não carregar muita figura. Já no outro trecho da carga distribuída, eu também vou substituí-la por sua equivalente concentrada. Então, eu tenho 1 tonelada por metro, continua a mesma carga, só que a distância é 3. Então, a área desse retângulo, 3 vezes 1, 3, a 1,5 metro à esquerda, 1,5 metro à direita. Pronto, está resolvido o problema da carga distribuída. Passamos a considerar cargas equivalentes concentradas. Então, vamos somar. Na horizontal, não importa o tipo de estrutura, eu sempre inicio os meus cálculos da esquerda para a direita. Então, vamos somar da esquerda para a direita forças horizontais. A primeira força horizontal a ser somada é 2. Da esquerda para a direita, positiva, segundo a orientação do eixo OX. O que mais? Menos 4, olha lá, na segunda barra vertical. Menos 4, porque está dirigindo em sentido oposto. Mais HB, porque eu optei em marcá-lo da esquerda para a direita. Então, fazendo essa operação aí, eu tenho HB igual a 2 toneladas. Ora, se eu achei HB positivo, isso quer dizer o quê? Que o sentido que foi arbitrado é o correto. E é verdade. Por quê? Olha lá. Eu tenho uma carga da esquerda para a direita de 2, uma carga da direita para a esquerda de 4. Tem que compensar isso. Como? Achando HB no mesmo sentido da de 2, para somar 2 mais 2, 4, e anular aquela carga. Aí está equilibrado. Anular ou equilibrar, como quiser, né? Então, o sentido que encontramos exatamente revela que o sentido é o correto, né? Como encontramos valor positivo. Agora vamos para as cargas, soma das reações verticais, para as cargas verticais. Então, VA mais VB é igual a 4 lá em cima, mais 3, 7, né? 4 mais 3, 7, mais 5, 12, mais 2 toneladas lá na ponta daquele balanço. São 2 balanços aí, um com carga distribuída à esquerda, um com carga concentrada à direita. Então, isso vai totalizar 14. Agora, olha uma coisa. Vou tomar a somatória de momento em B, né? Quais são as forças que não vão gerar momento em B? HB e VB. Então, duas aí fora, né? Não tem distância, não tem momento. Então, todas as outras forças vão gerar momento. Eu vou começar da esquerda para a direita também, lembrando que o sentido horário é positivo. Então, observe, eu tenho lá, ó, 4. 4 dista quanto de B? Lá embaixo tem 2, de A até B tem 3 mais 2, 5. Com mais 2 lá de cima, 7. Então, é menos 4, que é anti-horário, menos 4 vezes 2 com 3, com mais 2, 7. Depois, próxima força. Observe agora essa seguinte situação. A força de 4 é vertical, a distância é horizontal, não? Para a obtenção do momento, quando eu tomo forças verticais, o caso aí de 4 toneladas, a distância, a menor distância, é a perpendicular, o braço de alavanca para a obtenção do momento, que é força vezes distância, essa distância é a menor distância e é o seguinte, força vertical, distância horizontal. Então, 4 dista. 2 mais 3, 5, mais 2, 7. Carga vertical, distância horizontal. Agora eu estou na carga de 2 toneladas, que é o quê? É carga horizontal. Aí é o contrário. A menor distância dessa carga de 2 toneladas ao apoio B é essa altura aí de 2 metros. Então, é só, quem não está entendendo, é só deslizar essa força de 2 toneladas, levá-la até a segunda barra vertical e deixar girar, ó. Gira em torno de B, está sentido horário, né? Qual é a menor distância? 2 metros, né? 2 toneladas está a 2 metros do apoio B. Então, sempre que a força for horizontal, a distância é vertical. É sempre o contrário. A próxima força, VA, força vertical. Qual é a distância? 3 mais 2, 5. Força vertical, distância horizontal. Já a próxima força lá, 3, menos, anti-horário. Menos quanto? Força vertical, distância horizontal. 2 mais 1,5, 3,5. Depois, menos 4 também, desculpe, menos 5 vezes 2. Então, força vertical, distância horizontal. E a outra, 4. Aí já é força horizontal. A distância tem que ser vertical, menor distância. Então, é menos. Esse 4 gira no anti-horário em relação ao ponto B. Então, é menos 4 vezes 3. Já 2 toneladas também giram no sentido horário. Mais 2 vezes a distância horizontal, 5. Isso vai totalizar 5 VA, 46,5. O VA, então, é 9,3. Levando esse valor de VA à segunda equação, tirando de 14, eu tenho 4,7. Então, há equilíbrio com esses valores. Isso é a primeira coisa que nós temos que fazer, né? Pensar no equilíbrio, né? Pensar no equilíbrio da peça, né? Então, o equilíbrio da peça é que é o mais importante. Agora eu vou dar uma
uma explicação aqui de alguns fatos que eu postei lá no Moodle. Alguns fatos que eu postei no Moodle. Então, primeira coisa é o seguinte, postei lá uma pesquisa com data lá no Moodle, né, sobre comparativo entre estruturas de concreto e estruturas de metálicas. É que senão... Tá bom. Então, uma pesquisa no Moodle, está postado lá, um comparativo entre estruturas de concreto e estruturas metálicas, né? Vantagens e desvantagens. Não precisa ser muito grande, não. Isso é uma folha de papel ofício, né? No formato A4, né? Posta lá na data que está sendo pedida. Também tem uma lista de exercícios que eu postei lá também. São exercícios em preparação para a prova intermediária. Evidente que vai ter dúvida, mas eu estou no Zap aí toda hora. Pode mandar que eu respondo. Maior tranquilidade, como eu fiz com a turma do ano passado, né? Dos anos anteriores, né? Então, tem lá uma lista de exercícios. A única coisa que está faltando lá é lançamento dos exercícios, o número dos exercícios de Vigas Geber. Colocarei na data oportuna, porque eu estou fazendo a menina que digita fez uma nova fornada de apostila, então vai sair a correção e ela manda para mim e eu mando para vocês. Toda vez que eu mandar a apostila, eu estou mandando correções aí para frente, né? Para frente. Então, tudo que está para trás, que vocês já receberam, está correto, está tudo correto. Não se preocupe com isso, não. Por outro lado, estou enviando também sempre um material sobre engenharia. Hoje eu mandei um negócio espetacular sobre engenharia, né? Uma coisa bacana, um prédio que caiu, aquela coisa da conscientização. E mando alguma coisa que às vezes não é da minha disciplina, é de outra disciplina, mas que eu acho que interessa. Fala. Desculpa estar te interrompendo. É que meu celular deu um problema na internet aqui. Eu vi que no Moodle você postou lá todos os tópicos referentes às aulas. Sim. É para postar alguma coisa naqueles tópicos? Para o quê? Minha internet está um pouco ruim, cortou. Os tópicos das aulas? Sim. Você postou lá, o que é para fazer mesmo? Eu coloquei alguns exercícios para serem feitos e uma pesquisa. Tudo para o Moodle. Então, lá tem uma série de exercícios de cálculo de reação de apoio, cálculo de diagramas com cargas concentradas, diagrama com carga concentrada e distribuída e Vigas Geber. A única coisa que eu ainda não dei foi a página das Vigas Geber, que ainda está em produção, né? A menina está passando em revista para mim. Mas já pode começar a fazer, que se preparar para a prova intermediária, que é lá em outubro, né? Mas a gente vai colocando para o assunto ficar fresco ainda na cabeça de vocês, entendeu? Tem que dar uma olhada lá. Ok. Então, aqueles tópicos que tem a aula, o dia e a aula, não é para postar nada, não? Não, vai postar, tem a data lá para postar os exercícios e para postar exatamente a pesquisa, tá? Tá bom? Ok. Tá bom. Só isso mesmo. Então, além disso, eu mando algumas matérias de engenharia, né? Porque eu acho interessante. Vocês estão começando curso, né? Eu já estou velho, estou quase saindo da engenharia, mas eu estou vendo aí coisas interessantes que eu recebo de ex-alunos, né? E tem lá mandei também a diferença entre um engarte com uma rótula, né? De um ex-aluno meu. Achei muito interessante a explicação dele, muito bacana. Então, compartilhe com os outros, pode passar para os outros para frente, não tem problema nenhum. Baita de um professor, foi meu aluno lá. Bom, então, os exercícios estão postados, esse está sendo gravado, essa aula sendo gravada vai ser colocada no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube, vou postar também alguns exercícios. Eu fiz alguns exercícios, não da apostila, são outros exercícios. Então, você terá exercícios, por exemplo, essa semana eu vou passar lá para vocês, né? Exercícios que eu fiz aqui, de 4 exercícios, cálculo de reação de apoio de algumas estruturas que não estão na apostila, só para avançar um pouco mais, né? Então, vamos prosseguir agora. A própria apostila, né? Vamos lá. Quero chamar a atenção que nós vimos a importância, né? A importância de força normal, força cortante e momento fretor. Nós paramos por aí, né?
Nós paramos por aí quando nós conceituamos força normal, força cortante e momento fletor, e depois mostramos a importância desses elementos, né, desses esforços nas estruturas. O que provocará uma força normal, o que provocará uma força cortante, né? O que provocará o momento fletor. Isso é importantíssimo porque vocês não sabem onde que vocês vão trabalhar amanhã. Pode ser numa obra, pode ser um calculista futuramente. Então, esses são conceitos importantíssimos, né? Você está na obra, você vai ver uma posição de ferragem que está errada. Você nota, tem alguma coisa errada? Tem. Alguma coisa errada, né, nas ferragens. Então, eu quero alertar, antes de concretar qualquer tipo de estrutura, você tem que estar presente. Se você é o estagiário responsável, tem muito engenheiro que deixa para o estagiário responsável, tem que verificar se está correto o posicionamento das armaduras. E como você vê isso? Aqui nessa matéria, porque nós vamos passar a estudar diagramas. Esses diagramas vão nos informar onde deverá ser colocadas essas armaduras. Então, a importância de uma força normal, de uma força cortante e um momento fletor. Então, a aula de hoje se propõe a começar os diagramas, começar a estudar os diagramas, né, de força normal, força cortante e momento fletor. Nós sabemos, e vamos verificar aqui agora, os diagramas, esses são exercícios já prontos aí, reação de apoio, né? Ainda, aí, ó, isso aí, tem alguns que eu falei para vocês calcularem, né? Entregar, etc. Mas aqui, ó, aí outros exercícios, né? Cálculo de reação de apoio, etc. Falei com vocês isso. Agora eu vou fazer o quê? Nós vamos traçar diagramas. Para isso, eu vou começar com uma viga bastante simples, né? A biapoiada. É a viga mais simples que existe em estrutura. Então, a viga mais simples é exatamente a viga biapoiada. Então, vejamos como é que ela vai se comportar. Olha lá, viga biapoiada, carga concentrada. Primeiro, calma, nós estamos subindo uma escada, primeiro é o primeiro degrau. Então, o primeiro degrau constitui-se numa barra AB, sujeita a uma carga P concentrada. Distante A minúsculo do apoio A maiúsculo, B minúsculo do apoio maiúsculo B. Pronto. Que primeiramente, o que eu tenho que fazer? Calcular as reações de apoio. Colocar essa estrutura em equilíbrio. Então, vejamos como é que ela se comporta. Vamos lá. Olha o que tem lá. HA começando da esquerda para a direita. HA, só HA, né? Não tem força horizontal, então HA é igual a zero. Pronto. Não tem nada de força horizontal. A única é reativa. Observe que no apoio fixo tem duas reações, VA e HA, no apoio móvel, uma. A situação é idêntica aos exercícios anteriores. Pois bem, agora vamos ver quanto é que vale VA e VB. Para isso, eu vou aplicar a segunda equação, somatória das forças verticais. Então, somando, fiz separado para facilitar lá, da esquerda para a direita. VA sobe, positivo, menos P desce, mais VB igual a zero. Depois eu farei direto. Então, VA mais VB igual a P. Pronto, resolvido. Segunda equação. Terceira equação, ó, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a somatória de momento em B. Igual a zero. Sentido horário positivo. Quais são as forças que vão gerar momento em B? Olha lá. PA e P, mais nada. HA passa pelo ponto B, sua linha de ação, além disso, ele é zero. E VB também passa pelo ponto B. Então, as únicas forças que vão gerar momento em B são VA e P, mais nada. VA gera que momento? Sentido horário. VA vezes L, né? Quem tem dificuldade, já disse isso na aula passada, imagine um barbante posicionado onde se quer tomar o somatório de momento, ponto B. Uma extremidade do barbante presa lá no ponto B. A outra extremidade do barbante amarre na força e deixa girar em torno de B. Então, preso lá uma extremidade do barbante em B, quem tem dificuldade, tem gente que não tem, mas é inicial. Então, fixa lá onde você quer tomar a somatória de momento, uma extremidade do barbante, pronto, do ponto B. Na outra extremidade, você amarra na força e deixa girar em torno. Então, VA vai girar em torno de B em sentido horário. Qual a distância? L. VA vezes L. Pronto. Passe essa extremidade que está livre, né, para o ponto B, para a carga, para o ponto C, onde está a carga P. Amarre ela na carga P. Deixa girar em torno de B. É no sentido anti-horário. P vezes a distância. P vezes B é igual a zero. Só isso, mais nada. VA vezes L menos P menos PB. Pronto. VA vai ser PB sobre L. Esse é o terceiro valor da terceira equação, possibilitou determinar VA igual a PB sobre L. Vou levar esse valor na segunda equação. Ó. Olha lá. Segunda equação. Olha lá. 3 em 2.
eu tenho que ir lá na segunda, eu estou querendo VB. VB vale P menos VA. Então, P menos PB sobre L. L é um mínimo muito comum, né? Vai dar PL menos PB. Isolo P, né? P serve a L, serve a B. Então, eu posso colocar em evidência já. P. P que multiplica L menos B. Lá na viga, ó, o que é L total menos B? É A, né? Essa outra distância aí. Ó. Então, substituir P, que multiplica L menos B, por A. Isso vai dar PA sobre L. Então, se eu quiser, para uma viga biapoiada, sujeita a uma carga concentrada, fora do centro, né? A A metros do apoio A, a B metros do apoio B. Se eu quiser determinar VA, eu tomo a carga P, carga P. Multiplico pela distância da carga ao apoio B. Então, VA vale PB sobre L. É só multiplicar invertido e dividir pelo vão. É PB sobre L. O outro é o contrário. Ó. O outro vai dar PA sobre L. Ó. Ou seja, eu quero VB, então basta tomar a carga, multiplicar pela distância da carga ao outro apoio, que é A, dividido pelo vão. É o que se vê aí. Ó. É o que nós fizemos e determinamos o equilíbrio com esses valores. Agora eu vou traçar diagrama. Olha, o que é força normal? Soma algébrica de forças perpendiculares a uma seção. Imagina uma seção posicionada entre A e C. Vamos olhar à esquerda. Imagine, né? O engenheiro tem que ter imaginação também, não precisa passar a seção. Então, eu tenho entre A e C, passo uma seção e olho à esquerda. O que eu vejo? Perpendicular à seção é HA, né? Por que eu estou falando perpendicular? Para mostrar a vocês, ó, para lembrar a vocês aqui, como eu deduzi isso, ó. Aí, ó, olha aí. Como é que é a força normal? Olha a normal N' aí, ó. Como é que ela se posiciona em relação à seção? Perpendicular. Normal nada mais é do que perpendicular, né? É a mesma coisa, a gente entende isso. São sinônimos, né? Então, N' é perpendicular a SS. Perpendicular à seção, então, é força normal. Já a força cortante, velhinha aí, está na seção. É a mesma coisa que dizer que é paralela à seção. Então, normal é perpendicular à seção e cortante é paralela à seção. A gente vai falar sempre nisso. Não precisa decorar isso, não. De tanto a gente falar aqui, a gente vai guardar. Então, vou passar a minha seção entre A e C, vou olhar à esquerda. Vejo HA, só que HA é zero. Posso colocar minha seção entre C e B, olhando à esquerda. HA é zero. Não tem força normal, não tem força perpendicular à seção. Agora, tem força paralela à seção? Tem. Volte com a sua seção entre A e C. Coloque ela aí e olhe à esquerda. Quantas forças paralelas eu tenho à esquerda de AC? Uma só, VA, paralela à seção. Depois, passando a minha seção para o trecho CB, eu, olhando à esquerda, vou ver quantas? Duas, VA e P. As duas paralelas à seção. Então, força cortante nada mais é do que soma algébrica das forças situadas à esquerda da seção, paralelas a ela, né? Então, primeiramente, vamos colocar a seção antes do ponto A e olhar à esquerda. Não vejo nada. Nada. Se eu colocar um pouquinho depois do ponto A, e olhando à esquerda, eu vou ver VA, paralela à seção, força cortante. Ela está subindo, né? Ela é ascendente. Se ela é ascendente, ela é positiva, segundo a orientação do eixo OY. Por isso, eu vou marcar o eixo, diagrama de força cortante, o eixo está aí, ó, diagrama de força cortante. Esse é o eixo. E vou marcar no ponto A o valor de VA, que é PB sobre L, calculado agora mesmo. Ó. Olha lá. PB sobre L. Pronto, marquei. Observe, eu posso caminhar com a minha seção à vontade, entre A até um pouco antes do ponto C. Continuando a olhar à esquerda, o que eu vou ver? Continuo vendo VA. Mais nada. A única paralela a uma seção entre A e C, olhando à esquerda, é VA. Então, constante. O valor de PB sobre L ou VA é constante. Como é que eu marco essa constância? Reta paralela ao eixo. Olha aí, ó, vai até o ponto C, um pouquinho antes do ponto C. Quando chega no ponto C, eu já passei com a minha seção depois do ponto C. Olhando à esquerda, eu vou fazer soma algébrica. VA sobe positivo, P desce negativo. Então, se eu tomar ó, VA menos P, eu tenho ali, ó, eu tenho aqui P menos VA, deu VB, né? Se eu tomar o contrário, eu vou ter, então, menos, né? Então, eu vou ter que considerar o seguinte, ó, ou de outra forma, ó, você quer a cortante no trecho CB, olha para a direita. O que você olha à direita? À direita você vê VB, não está subindo?
Seria positivo, né? Está lembrado que quando eu passo a seção, olho à esquerda, considero aquelas conceituações, mas quando eu olho à direita, eu tenho que fazer o quê? Trocar de sinal, trocar de sinal. É isso que mostramos. Olha lá, ó. Novamente, é bom mostrar tudo novamente para vocês. Aí, ó, não, olha lá. Aí, ó. Força cortante à esquerda, mais força cortante à direita, zero, porque a peça está equilibrada. Então, força cortante à esquerda é igual a menos força cortante à direita. Isso é válido para a força normal, cortante e momento fletor. Olha lá. Aí, ó, eixo positivo acima, os valores da cortante normal, negativo abaixo. E o contrário para momento. Então, olha lá, o que eu tenho lá? Ó, voltando à vaca fria. Olha lá. Aqui o que eu tenho. Ó, se eu passo a minha seção entre C e B, se olho à direita, vou ver o quê? VB subindo. Seria positivo, mas quando eu estou olhando à direita, ó, negativo. É o mesmo que passar a seção entre C e B e olhar à esquerda. Aí eu efetuo a soma. A soma, olhando à esquerda da seção, estando a minha seção entre C e B. VA menos P. Isso vai dar menos VB. Então, a partir de C, passa para a zona negativa, a parte de baixo do eixo, né? E é constante também, porque qualquer posição da minha seção entre C e B, olhando à esquerda ou olhando à direita, vou ver o mesmo valor, né? Que é PA sobre L negativo. Pois bem, observe que debaixo da carga, no ponto C, a cortante é nula. Ora, isso é importante. Por quê? Porque em vigas biapoiadas com ou sem balanço, toda vez que eu tiver cortante nulo, o momento é máximo. Isso é um mantra, uma máxima da engenharia. Nós vamos falar isso toda hora. Não precisa decorar, aqui nada se decora. As coisas vão sendo absorvidas devagarzinho. Eu sei também, como eu estou dando parte teórica, que tem uma certa dificuldade o aluno de entender. Fica frio, que nós vamos começar a fazer exercício, e vocês vão entender. Com o número fica bem mais fácil. Então, o que a gente pode observar no diagrama de força cortante? Que a força cortante é nula debaixo da carga. Pronto. Aí tem que ter momento máximo. Toda vez que ocorrer cortante nula, e vigas biapoiadas com ou sem balanço, o momento é máximo. Agora, observe ainda o diagrama de força cortante. Onde que se encontram as cortantes com maiores valores? Próximo dos apoios. Olha lá, ó. PB sobre L em A e menos PA sobre L em B. Então, vai depender aí do A e do B, né? Então, onde é que se encontram as cortantes com maiores valores? Próximo dos apoios. Como é que eu combato força cortante? Aula da sexta-feira passada, com armadura transversal, estribos. Portanto, eu tenho que colocar estribos com espaçamentos menores próximo do apoio A, próximo do apoio B. À medida que eu caminho para o centro da peça, eu posso aumentar esse espaçamento, porque a minha cortante é nula, né? Então, às vezes você vai numa obra, você vê nas proximidades de um apoio, né? Um pilar, por exemplo, servindo como apoio, você vê que há trincas, fissuras. Por quê? Porque não foi combatido corretamente aí a força cortante. Vou fazer um exagero aqui. Quando eu carrego essa viga com essa carga, tende os apoios a subir e a barra a descer. Consequentemente, provoca ali, ó, né? Ali no ponto B, um cisalhamento, um corte rente à seção. Havia dito também que é como tomar uma barra de manteiga e passar a faca no meio. Você corta rente à seção. Esse é o pior esforço que está sujeito a uma estrutura. Força cortante, corta rente à seção. Então, próximo do apoio A, próximo do apoio B, que as cortantes são maiores, os espaçamentos dos estribos tem que ser menor do que ali quando V igual a zero, né? Isso é visto, isso você vai calcular, isso é no concreto armado. Mas você tem que levar essas informações lá para o concreto armado. Agora, vamos calcular momento fletor. O momento fletor é o mais simples possível. O que eu vou fazer para calcular o momento fletor? É só imaginar a minha seção onde eu quero calcular esse momento fletor. Só que nessas vigas me interessa calcular nos pontos notáveis da peça. Quais são os pontos notáveis? Os pontos de carregamento A, C e B. Então, vamos calcular o momento em A. Vamos imaginar uma seção em A ali e vamos olhar à esquerda. Não vejo nada, né? Passe a seção em A, olha à esquerda, não vejo nem força nem distância. Não tem momento. Essa mesma seção, vamos levar lá para o ponto B. Ao invés de olhar à esquerda, não posso olhar à direita, como nós vimos na teoria passada, e mostrei agora mesmo. Então, vamos olhar à direita. A direita do ponto B, se eu passar a seção em B, não vejo nada. Também é zero, né? Pronto, acabou. Então, os momentos nessas extremidades são nulos. Está aí marcado, ó, nulo. Sai no diagrama de momento fletor, sai do eixo, volta lá no eixo no final. Agora, se eu passar a minha seção em C e olhar à esquerda, o que eu vou ver?
Quantas forças? 2. HA é 0. Não gera momento. A única força geradora de momento é VA, né? Então, passando a seção em C, olhando à esquerda, a única força que vai gerar momento é VA. Qual é a distância de VA ao ponto C? A minúsculo. Então, gira em que sentido? Horário em relação ao ponto C. Então, como é que se escreve a equação? Olha lá. O momento em C, olha lá, VA vezes X. Só que o VA é PB sobre L. VX, só trocando a posição das letras. Fica mais fácil para guardar. PAB sobre L, né? PAB sobre L. Então, eu marco lá, ó, de baixo, né? De baixo do ponto da carga C, do ponto C, esse valor dessa ordenada, cujo valor é PAB sobre L. Toda vez que a cortante for nula, o momento é massa. Por que é reto isso? Vamos lá para baixo. Por que é reto esse traçado? Olha lá. Porque essa equação aí, ó, VA vezes X MC igual a VA vezes X é tipo Y igual a AX. Equação de primeiro grau, né? Aí, ó, observe que a equação MC VA vezes A, né? É uma equação de primeiro grau, cuja representação é uma reta. Então, eu sei que todo traçado é reto. 2 pontos determinam a reta. Eu já tinha 0 em A, já tinha 0 em B, 2 pontos. Mais esse valor obtido aí de PAB sobre L, marco para baixo, que é positivo, segundo a convenção de sinais, né? Segundo a convenção de sinais, olha lá. Ó, isso a gente vai falar sempre. Não precisa decorar, não. Olha lá. Mais, menos para força. Menos, mais para momento. Então, deu tudo positivo. PAB sobre L, eu ponho lá para baixo. Ó. Marco aquela ordenada e traço o diagrama. Pronto. Tem aí o momento máximo, né? Agora, se eu tirar uma radiografia dessa viga, após esse carregamento, o que vai se apresentar na radiografia? Exatamente o que se mostra aí no diagrama de momento fletor. Momento máximo ocorrendo lá, ó, onde a cortante zerou, e eu tenho que combater esse momento máximo. Com o quê? Com o que eu tenho que combater? Com a armadura longitudinal. Cortante é a armadura transversal, estribo. A armadura longitudinal é para combater o momento. Agora, observe. Se eu aumentar esse peso consideravelmente, aí, ó, esse peso, o que vai acontecer com a viga? Ela vai tentar se destruir aí no meio, né? Vamos dizer assim, fissurar no meio onde está a carga. Então, para evitar isso, o que eu vou fazer? Colocar uma armadura longitudinal na parte de baixo, né? Na parte de baixo, que é só vocês pegarem uma régua e aplicar uma força no meio dela. O que ela vai fazer? Ela vai deformar, passar de eixo retilíneo a eixo curvilíneo. Então, se você aumentar essa força, tente essa régua a partir no meio. Então, para evitar isso, na estrutura, na régua, na viga, eu tenho que colocar uma armadura lá, porque está dando tração lá, ó. Tração, a parte de baixo é toda lisa. Por isso que o momento máximo me fornecerá a armadura longitudinal. O momento causa, então, o momento para ser combatido com a armadura longitudinal, já a cortante é para ser combatido com a armadura transversal. Eu sei que isso aí é parte teórica, eu sei disso, eu sei. Agora mesmo nós começaremos a fazer exercício. Tudo que eu falei está aí, ó. Em vigas bem apoiadas com sem balanço, quando V igual a 0, o momento é máximo. Isso é um mantra. Agora vamos considerar o seguinte, olha lá. Vamos imaginar que o A e B sejam iguais a L sobre 2. Que a carga esteja no meio. O que vai alterar? Nem precisa de aplicar as 3 equações universais do equilíbrio. Por quê? H é 0. Não tem força horizontal. Se a carga está no meio, se está no meio, o que eu posso fazer? Ao invés de aplicar as 3 equações, apliquei aí. Eu posso fazer o quê? Ora, eu tenho que mandar metade para cada apoio desse, né? Então, aplicando as equações, olha lá. Mesma coisa, VA vezes L, menos P vezes L sobre 2, né? Então, isso vai dar, a hora que eu tirar lá, vai dar, ó, VA vai valer P sobre 2. Consequentemente, se VA mais VB igual a P, também VB é P sobre 2. É lógico, não precisa nem de aplicar. Qualquer uma pessoa, mesmo não sendo estudante de engenharia, observe. Se eu tenho uma carga no meio exato de uma peça, metade da carga vai para os apoios no equilíbrio dela, né? No equilíbrio dela. Então, eu tenho aí as reações de apoio. Então, é só traçar o diagrama, é a mesma coisa. Como é que eu traço o diagrama? Olha lá. Ó, cortante, passa a minha seção entre A e C, olha à esquerda. Sobe, P sobre 2, que é o valor de VA. Vai constante, porque não tem nenhuma carga entre A e C. Desce P. P sobre 2 menos P dá menos P sobre 2. Vai até o ponto B constante. Como é que é o momento máximo? Olha lá. Mesma coisa. Eu tenho MA e MB 0, né? O que eu tenho lá de momento em C? Olha lá, ó. É VA vezes L sobre 2. Como o VA é P sobre 2, então é P sobre 2 vezes L sobre 2, PL sobre 4.
momento máximo. Cortante nula, momento máximo. Chama atenção, tanto nessa viga como na outra. Ó, olha lá. Eu posso calcular o momento de outra forma também, se você quiser. Eu disse, primeiramente, que você passaria uma seção em A, olhava à esquerda, passava a seção em B, olhava à direita, passava a seção em C, olhava à esquerda ou à direita. Preferia olhar à esquerda. Mas você pode calcular de outra maneira. Como? Pelas áreas do diagrama de força cortante. Então, posicione, você quer um momento em A, posicione no diagrama de força cortante em A. Olha à esquerda, não tem nenhuma área à esquerda. Posicione aí no ponto B. No ponto B, olha à direita. Não tem nada, não tem área nenhuma. Posicione em C, né? Então, em C, você olha à esquerda, você vai ver o quê? Não é um retângulo? Ora, qual é a área desse retângulo? Base A, altura PB sobre L. O momento não é PAB sobre L? Então, base A, altura PB sobre L. Então, olhando à esquerda, é positivo isso. Se eu quiser olhar à direita, essa outra área, eu posso olhar da mesma coisa. Só que olhar à direita, eu tenho que fazer o quê? Trocar o sinal. Qual que é a área direita do ponto C? Qual que é a área direita do ponto C? É base B, altura PA sobre L negativo. Passa a ser positivo. Então, é PA sobre L vezes B, dando o mesmo resultado, PAB sobre L. Pronto, eu sei que parte teórica o aluno não gosta, mas eu tenho que dar uma partida, né? Nos exercícios pela via teórica, né? Agora nós vamos fazer exercício para você ver que vai aclarar bastante isso. Ó. Aí tem significado, ó lá. Diagrama de força cortante, vemos que é próximo dos apoios, tudo que eu falei está escrito. Dos apoios, as cortantes são maiores. Por essa razão, os estribos têm espaçamento menor. Ó, essa é a primeira coisa. Pelo diagrama de momento vetor, vemos o momento máximo que será responsável pela armadura principal, longitudinal. Significado, DFC, diagrama de força cortante, DMF, diagrama de momento vetor. Agora vamos fazer. Ó, aí a situação vai melhorar. Aplicações numéricas resolvidas. Dado uma série de vigas isostáticas, né? Aquelas vigas em que eu posso obter o equilíbrio pela aplicação daquelas 3 equações universais do equilíbrio, vamos obter o equilíbrio e traçar os diagramas. Veja essa viga. Essa viga é uma viga biapoiada. Calma que nós vamos avançando, né? Aos poucos, calma. Isso é experiência de 43 anos como professor, dando a mesma matéria. Então, observe. O que eu tenho aí? Uma viga biapoiada, AB, com cargas no ponto C de 6 toneladas, no ponto D de 2 toneladas e no ponto E de 1 tonelada, com essas distâncias respectivas. Quero determinar reações de apoio e diagramas. Então, o que eu vou marcar? Reações de apoio, HA e VA no apoio fixo, A. Já no apoio móvel, VB. Vamos lá, então, aplicar as 3 equações. Ó. Deixa o diagrama para lá. Vamos aplicar as 3 equações. Primeira, somatória das forças horizontais. Não dá nada, né? Não tem força horizontal, então HA é zero. Somando na vertical, VA mais VB, já vou fazer direto. As duas são ascendentes, são positivas. OY, ascendente é positivo. Então, VA mais VB é igual a 6 mais 2, 8, mais 1, 9. Pronto. Então, o que sobe, né? Tem que, a soma do que sobe tem que ser igual à soma do que desce, para equilibrar. Isso na vertical. Só que eu tenho duas incógnitas, ou VA ou VB. Então, preferi tomar somatória de momento em B. Você poderia tomar em relação ao ponto A? Poderia. Nós mostramos nos exercícios anteriores, né? De cálculo de reação de apoio. Então, o que eu vou fazer? Vou tomar em relação ao ponto B. Aconselho que você tome sempre um apoio aí, até aprender o caminho, né? Para ir para a escola aí, você aprende o caminho primeiro. Depois você pode variar à vontade, né? Para ir para o Barro Preto, não tem problema nenhum. Mas procura um caminho que você sabe que não vai dar problema para você. Mas qualquer posição que você tomar aí, somatório de momento em A ou em B, vai dar o mesmo resultado. Optei por tomar somatório de momento em B, sentido horário positivo. Então, vamos lá. Eu começo sempre da esquerda para a direita. Ó. Então, quais são as forças que vão gerar momento em B? VA, 6, 2 e 1. Pronto. Então, a primeira força geradora é VA. Quanto que dista VA? Dista 3 mais 3, 6, mais 2, 8, mais 2, 10. Então, a distância de VA ao ponto B é 10. Gira VA em relação ao ponto B em sentido horário. 10 VA. Pronto. Segunda força geradora de momento é 6 toneladas. Qual a distância dessa carga ao ponto B? 3 mais 2, 5, mais 2, 7. Então, gira no anti-horário, menos 6 vezes 7. Pronto. A próxima força, 2 toneladas. Dista quanto? 4 metros. 2 mais 2, 4. Então, é menos 2 vezes 4. Finalmente, a última força. Menos 1 vezes a distância, que é 2. Vou achar, então, ó VA, 5,2
Trabalhando com duas caras, 5,20 seria. E VB, 3,8. Então, acharam VA 5,2, diminuo de 9 na segunda equação e tiro 3,8. Pronto, acabou. Então, a única coisa que eu sei é que é 5,2 e 3,8. Vou voltar lá no diagrama. Então, o que eu vou fazer agora? Somar forças paralelas a uma seção qualquer. Pode passar a seção onde você quiser, entre A e C, entre C e D, entre D e E, entre E e B. Tanto faz. Imagine, então, sua seção passando entre A e C. Vamos olhar à esquerda. Se eu olho à esquerda, HA não dá nada, VA eu vejo. Quanto é que é VA? 5,2. Positivo? É, porque está para cima, né? É ascendente. Vem aí, marco essa ordenada representativa, 5,2. Posso, à vontade, caminhar até antes um pouco do ponto C, sempre olhando à esquerda. Só vejo VA. 5,2 constante. Reta paralela ao eixo. Tá vendo? O valor é o mesmo entre A e C. Quando eu chego em C, eu vinha com 5,2. Eu vou agora efetuar a soma algébrica, conforme a conceituação de força normal, cortante e momento fletor. Ao passar por C, vai cair quanto? 6. Então, eu tinha 5,2 menos 6 dá 0,8. Já é negativo, né? 5,2 menos 6, 0,8. De C até D não tem nenhuma carga, vai constante também, mesmo valor, 0,8 negativo. Ao passar por D, eu vinha com 0,8, caiu 2, menos 2,8. Essa ordenada aí é menos 2,8. Finalmente, ao passar por E, né, eu tenho, então, o acréscimo de 1 aí, ó, menos 2,8, mais, desculpa, menos 2,8, menos 1, menos 3,8. Não é o valor da reação, olha lá? A que chega lá, ó. Na hora que eu chego em B, eu tinha menos 3,8. Chego em B, sobe VB 3,8. Observe que eu inicio em 0, sobe 5,2 a reação VA, vai constante até um pouco antes do ponto C. Ao passar por C, é 5,2 menos 6, 0,8 negativo. Também constante de C para D, porque não tem nenhuma carga. Ao passar por D, eu vinha com menos 0,8, desce 2. Então, menos 0,8 com menos 2, menos 2,8, até o ponto E. Ao ponto E, eu tenho menos 2,8, menos 1, dá menos 3,8, chegando a um B, sobe 3,8. Iniciei em 0 em A, voltei ao mesmo. Pronto. Agora eu vou calcular o momento fletor. Como é que eu calculo o momento fletor? Então, essa seção que eu passei pode ser passada aí à vontade ao longo da peça, né? À vontade. Eu posso fazer como eu estou fazendo, mais direto. Vocês vão aprender isso. Quero calcular momento em A e em B. Eu me posiciono em A, olho à esquerda. A minha seção está em A. Olha à esquerda, nada. A minha seção está em B, olha à direita, nada. Então, os momentos nas extremidades, nulos. Quero o momento em C. Eu me posiciono em C, vou olhar à esquerda. O que eu vejo? A única força geradora de momento é VA. Qual é a distância até o ponto C? 3 metros, né? Então, é VA vezes 3, ou 5,2 vezes 3, 15,6 positivo. Pronto. Quero agora o momento em D. Como é que eu faço? Continuo olhando à esquerda? Pode ser. Então, quantas forças eu vejo à esquerda de D que podem gerar momento em D? 2. VA e 6. Né? VA vai gerar no sentido horário. VA vezes a distância ao ponto D. VA vezes 6. As 6 toneladas geram no anti-horário. Menos 6 vezes 3. Então, eu vou encontrar aí 13,2 toneladas metro. Agora, em E, eu posso continuar olhando à esquerda? Posso, à vontade. VA vezes a distância ao ponto E, então 5,2, que é o VA, vezes 3 e 3, 6 e 2, 8, menos 6, que multiplica 3 e 2, 5, menos 2, que multiplica quanto? 2. Ou é mais conveniente, né? Você fazer uma operação só a fazer 1, 2, 3. A possibilidade de errar é menor. Se eu olhar à direita, eu posso obter imediatamente esse momento em E. Então, olhando à direita, vou imaginar que eu esteja em E, olhar à direita, o que eu vejo? Só VB. O VB gira no anti-horário em relação ao ponto E, não é isso? Só que eu estou olhando à direita. Seria negativo, passa a ser positivo, que ao olhar à direita, eu tenho que trocar o sinal. Então, é VB vezes 2, ou 7,6. Deu positivo? Tudo. Então, é só puxar, né? Puxar essas ordenadas aí, ó, 15,6, 13,2, 7,6, tudo abaixo do eixo. Pronto. Observe o diagrama de força cortante. Onde é que a cortante é nula? Debaixo da maior carga, aí, ó, ponto C. V igual a 0. Passei do mais para o menos numa reta orientada. Se eu passo do mais para o menos, eu passo no 0. Toco o eixo aí, é ponto 0. Cortante nula, o momento é o maior aí, ó.
Se não fosse ele, estaria incorreto. Sempre em vigas biapoiadas, com ou sem balanço, toda vez que a cortante zerar, o momento é máximo. Ele aí, o maior de todos. Aí está o cálculo, então, ó, desses... aí eu apresento o cálculo desses momentos. Agora, vamos novamente repisar o que é mais importante. Próximo dos apoios, quais são as cortantes? 5,2 e 3,8. São as maiores cortantes. Então, é aí que tem que tomar cuidado com as armaduras transversais, espaçamento menor. À medida que eu vou caminhando para o centro da peça, vai diminuindo até chegar a zero. Então, eu posso alterar esse espaçamento. Isso é economia. Engenharia é ciência, mas economia, né? Você não vai colocar, igual você vê esse pessoal que toca a obra aí, sem ter nenhuma especialização nem nada, né? Sem ser engenheiro. Coloca o estribo a cada 10 perto dos apoios e manda tocar na viga toda. Pô, isso é antieconômico, está gastando dinheiro do cliente, né? Não é por aí. Agora, como é que eu tenho que fazer no diagrama de momento? Está o maior momento aí, 15,6. Quando agir essas cargas na peça, essas cargas agindo na peça, 6, 2 e 1, ou seja, 9 toneladas, tende a barra ficar exatamente como está aí o diagrama. Exatamente como está o diagrama. Então, pelo valor de 15,6, eu vou calcular a armadura longitudinal, né? Para poder evitar que haja fissura no meio da peça, onde está aí aplicado esse momento máximo. Agora, outra observação. Essa seria a radiografia da peça, né? Então, agora, poderia calcular esses momentos por área? Poderia. Vamos lá no diagrama de força cortante. Vamos olhar à esquerda. Nenhuma área, zero. Vamos lá no ponto B do diagrama. Olhando à direita, nada. Agora eu quero o momento em C. Eu me posiciono em C, no diagrama de força cortante, e olho à esquerda. O que eu vejo? Eu não vejo um retângulo aí, ó. Base 3, altura 5,2. Então, 5,2 vezes 3 nada mais é do que 15,6. A área desse retângulo. Quero o momento em D. Eu olho à esquerda. Vamos olhar à esquerda. Quantas áreas eu vejo? Eu vejo aquela que eu calculei agora, que deu 15,6, e uma área negativa aí. Não tem área negativa. Estou dizendo aí a representação negativa. Então, eu tomo 15,6, que é positivo, e subtraio de quanto? Dessa área negativa aí. Qual que é? Base 3, altura 0,8. 3 vezes 8, 20. 3 vezes 8 é 24. Então, dá 2,4. 3 vezes 0, 8. 2,4. Então, 15,6 menos essa área aí, 2,4 vai dar 13,2. Pronto. Quero aquele outro valor do momento. Continuo. Eu tenho mais 13,2. Subtrai essa área que aí está. Ó. Essa área é quanto? 2 vezes 2,8, 5,6. Então, 13,2 menos 5,6, 7,6. Ou, o que é mais sensato, olhar à direita. O que eu olho à direita do ponto E? Que área que eu vejo aí? A área de um retângulo também, só que é negativo. Como eu estou olhando à direita, vira positivo. Então, eu posso tomar essa área aí à direita, positivamente. 3,8 vezes 2, ou 7,6. Então, posso calcular momento, escrevendo, como nós escrevemos na equação aí, ou pelas áreas aí. Bem explicadinho aí, ó. Como é que eu calculei isso? Né? Essa situação que se... lá, o sinal trocado, ó, que eu li à direita. Agora vamos para outro exercício. O que eu tenho? Bia apoiada com balanço. Só troquei o posicionamento do apoio, móvel e fixo. Isso não importa, isso não faz diferença. O fato é que, para resolver uma viga dessa, eu tenho que ter um apoio fixo e um móvel fixo. Tanto faz. Não posso ter dois fixos. Por quê? Porque cada fixo me daria 2 reações. Eu só tenho 3 equações, então é impossível, né? 4 incógnitas com 3 equações. Então, eu tenho que ter um fixo e um móvel. Pois bem, vamos ver aí agora. Olha lá. O que eu tenho? Uma viga em balanço, 2 balanços, né? Esse trecho CA e o trecho BE não tem apoio. É balanço, totalmente livre, né? Balanço é um perigo, né? É sozinho no mundo. Tem uma frase que eu coloco aí. Cuidado com os balanços. É sozinho no mundo, né? É muito sozinho no mundo. Isso dá mais problema na estrutura. Então, o que eu tenho aí? Ó? Essas cargas, né, agindo na peça, eu vou tratar de calcular as reações. O apoio A é móvel, uma reação apenas. O apoio fixo é o apoio B, 2. HB está errado aí, ó, passou batido. Ao invés de HA é HB. Mas isso, vocês enxergam isso, né? E VB. Passa alguma coisa quando eu faço dou uma lida novamente, né? Para mandar para a moça lá. Então, vamos calcular as reações de apoio. Somatório das forças horizontais, aqui já está certo. HB igual a 0. Pronto. Bom, vamos somar na vertical. VA mais VB igual a quanto? 1, lá na ponta,
mais 4, 5, mais 3, 8, mais 2, 10. Pronto, morreu aí. Pronto, olha lá. Né? Então, agora vamos calcular somatório de momento em B também. Estou insistindo até que a gente aprenda o caminho. Vamos lá. Sempre da esquerda para a direita. Primeira força geradora de momento em B. Menos 1 tonelada. Gira no anti-horário. Ó. Qual é a distância? 2, mais 1, 3, mais 4, 7, mais 3, 10. Então, é menos 1 vezes 10. Pronto. Próxima força, VA, já gera no sentido horário. VA dista quanto? 1 mais 4, 5, mais 3, 8. Então, 8 vezes VA. Próxima, 4. 4 dista quanto? 4 mais 3, 7. Menos 4 vezes 7. Próxima, menos 3 vezes 3. E próxima, já que HB e VB não geram momento, por passar por B, 2 toneladas. Gera no sentido horário, mais 2 vezes 2. Cuidado, porque eu não sei de onde um aluno vem com essa ideia. Ele acha, falei isso na aula passada, ele acha que toda a carga dirigida para baixo irá gerar momento negativo. Nem sempre. Depende do referencial. Então, menos 1 deu, 4 deu, 3 deu, mais 2 toneladas não. Dependeu do referencial. Então, obtendo aí, ó, 8VA igual a 43, VA é 5,38 e VB, levando na segunda equação e tirando de 10, eu tenho 4,62. Para que haja equilíbrio, eu tenho que ter o HB igual a 0, VA 5,38 e 4,62. Então, vamos lá calcular, traçar o diagrama. É só somar algebricamente, mais nada. Ó. VaptVupt, ó. Começa em C. Cai quanto? Cai. Sentido para baixo, né? Dirigido para baixo. Cai 1. Então, menos 1. Está aí o diagrama, o eixo, né? A parte de cima é positiva e a parte de baixo é negativa, quando se tem força normal importante. Então, está caindo 1. Então, é menos 1. De C até A só tem menos 1. Reta paralela ao eixo. Quando eu chego em A, o que vai acontecer? Eu tinha menos 1, estou efetuando soma algébrica. Vai subir VA, 5,38. Então, menos 1 com mais 5,38 dá mais 4,38. De A até D só, mais nada. Né? Constante, positivo. Quando eu passo em D, cai 4. Eu vinha com 4,38. Caiu 4, resulta mais 0,38. Ainda é positivo, até o ponto E. Reta paralela ao eixo constante. Quando eu chego em E, eu vinha com 0,38 positivo. Vai cair quanto? 3. Então, menos 2,62. De E para B, também é constante, menos 2,62. E, ao chegar em B, eu vinha com menos 2,62, sobe 4,62, resulta 2 positivo. Então, constante de B para F também não tem carga. Quando chega lá na ponta, eu tinha 2. Caiu 2, voltou o eixo. Olha como é que se espelha o diagrama de força cortante. Sempre retas paralelas ao eixo. Tendo cargas concentradas, são retas paralelas ao eixo. Pois bem. Agora, a gente observa aí no diagrama de força cortante duas cortantes nulas. Olha lá. Ó. Em A vai dar, ó, eu passei do menos 1 para o mais 4,38 toneladas. Toquei o eixo, cortante é nula. Vamos caminhando aí, ó, da esquerda para a direita. Passei de 0,38 para menos 2,62. Passei de mais para o menos, outra cortante no ponto E. E, finalmente, estava no menos, passei para o mais no ponto B, né? De menos 2,62 mais 2, outra cortante nula. Posso ter essa quantidade de cortante? Posso. Vamos ver o que vai ocorrer. Agora eu vou calcular momentos. Né? Quero um momento em C. Eu me posiciono em C, olha à esquerda. Nada. Da mesma forma que eu obtive momento nulo em C, passando a seção e olhando à esquerda, eu me posiciono em F. Eu ou a seção, é a mesma coisa. E você e a seção. Passa em F, olha à direita. Também nada. Pronto. Agora quero calcular o momento em A. Eu vou me posicionar ali no ponto A. Vou olhar à esquerda. A única força que pode gerar momento em A é 1 tonelada. Qual a distância? 2 metros. Então, gira no anti-horário, então é menos 1 vezes 2. Vai dar 2 toneladas vezes metro. Pronto. 2 toneladas vezes metro. Olha lá. Pronto. Quero o momento em D. Vou continuar olhando à esquerda. É mais conveniente. Eu estou mais próximo da esquerda do que da direita. Então, quais são as forças que podem gerar momento em D? 1 tonelada e VA, mais nada, né? A força que está passando por D não gera, não tem distância. Estou tomando momento em D. Então, olhando à esquerda, eu tenho 1 tonelada e VA. Então, 1 tonelada gira no anti-horário. Menos 1 vezes a distância ao ponto D. 2 mais 1, 3. Pronto. Mais o quê? Mais VA vezes 1. Então, é menos 1 vezes 3, mais VA vezes 1. Isso vai dar 2,38 positivo. Vou mostrar o cálculo agora mesmo. Quero o momento em E. Agora,
Vou olhar à esquerda. Quantas forças eu vejo? 1 tonelada, VA e 4. Posso continuar olhando à esquerda? Posso. Então, olhando à esquerda, menos 1 vezes quanto? A distância do ponto C ao ponto E. 2 mais 1, 3, mais 4, 7. Então, menos 1 vezes 7, mais VA vezes 4. 1 mais 4, 5. Mais VA vezes 5. E menos 4 vezes 4. Pronto. Mas posso olhar à direita também. Não é mais conveniente? Por quê? Mais conveniente. Só tem 2 forças. A possibilidade de errar é menor. Né? A esquerda de E eu tenho 3 forças, a direita eu tenho 2. Então, procure um lugar que te dê um lado, que te dê menor possibilidade de erro, menor conta para ser feita. Então, vamos olhar à direita aí. Já tinha olhado à esquerda, vamos olhar à direita. Vai achar o mesmo resultado. Vejamos. Olhando à direita, eu tenho 2 toneladas e VB causando momento em E. Cuidado, que eu estou olhando à direita, eu tenho que trocar o sinal. Né? Então, momento em E, lá da ponta, a carga de 2 gira em que sentido? Horário, em relação ao ponto E. Seria positivo, porque está no horário. Só que eu estou olhando à direita é negativo. Então, é menos 2 da carga vezes a distância ao ponto E. 2, 3, 5. Menos 2 vezes 5. Já VB gira no anti-horário em relação ao ponto E. Seria negativo, como eu estou olhando à direita, mais. Então, mais VB vezes 3. Aí, ó. Vou achar 4 negativo, olhando à esquerda ou à direita. Estão aí, ó, as contas que nós fizemos. Todas elas aí. Ou por área do diagrama de força cortante. Vejamos. Quero insistir nisso. Por que eu insisto em diagrama para calcular os momentos aí no diagrama de força cortante? Porque, uma vez calculado, como eu calculei por seção, passando seção, imaginando o ponto que eu quero calcular o momento, eu posso depois ir lá no diagrama de força cortante e verificar se foi correto esse exercício. Né? Então, vamos lá. Quanto que é o momento em C? Me posiciono no diagrama de força cortante em C, olha à esquerda. Nada. Nenhuma área. Quero o momento em A. Me posiciono em A, no diagrama de força cortante, olha à esquerda. O que eu vejo? Um retângulo aí. Ó. Olha o retângulo aí. Está com sinal negativo, então vai ser negativo o momento. Qual o valor dessa área? Base 2, altura 1. 2 vezes 1, 2, menos 2, por causa do sinal. Aí. Quero o momento em D. O que eu vou fazer? Vou olhar à esquerda do ponto D no diagrama de força cortante. O que eu vejo? Aquela área cujo valor me deu 2, cujo momento é de 2 toneladas a metro, somado a esse valor aí de 4,38. 4,38 vezes 1, desse retângulo. Base 1, altura 4,38. 4,38 vezes 1, 4,38. Menos 2 anterior, 2,38 positivo. Quero agora calcular o momento em E. Eu acrescento o quê? Essa outra área positiva ao 2,38 anterior. É soma algébrica, então é sempre acumulativo, né, o momento. Então, eu tenho 2,38 mais essa área aí, ó, 4 vezes 0,38, resulta 3,9. Né? E lá, no ponto B, eu vou olhar à direita, é mais conveniente. Ó. Tá? Em B, olhando à direita, eu tenho um retângulo. Está positivo? Tá. Como eu estou olhando à direita, negativo. Então, base vezes altura, 2 vezes 2, 4, negativo. Olha as cortantes aí. Ó. Primeira cortante nula, em A, 2 toneladas a metro, negativo. Segunda cortante, em E, mais 3,9 positivo. E terceira cortante nula, no ponto B, 4 toneladas a metro. Então, pode ocorrer na viga o momento máximo positivo, como esse aí, 3,9, e o momento máximo negativo, entre menos 2 toneladas a metro, que é o momento em A, e menos 4 toneladas a metro, que é o momento em B, o maior deles é 4 toneladas a metro. Né? Isso seria, então, o diagrama de momento fletor seria a deformação da peça. Quando eu carrego, olha para você ver os apoios sendo levantados. Por isso aparecem aí momentos negativos, né? Porque dá tração exatamente. Imagine sua mão estendida como se fosse o trecho AC. Posiciona essa carga aí, ó, essa carga de 1 tonelada. O que vai acontecer? Ela vai deformar-se, né? Vai envergar seu braço, vamos dizer. Aplica lá na ponta da mão, que ela vai envergar-se. Então, a tendência, né, é de levantar o apoio A e o apoio B. Por isso que eu tenho que colocar também armaduras aí, ó, também longitudinais. Armaduras transversais são para combater a força cortante. Então, onde estão as cortantes máximas? Próximo do apoio. A ladainha, 4,38, 2,62, tá vendo? Então, é por aí que nós temos que tomar cuidado. Agora, no diagrama de momento fletor, além de combater aquele momento que ali está, ó, além de combater aquele momento maior, 3,9, eu tenho que combater esses momentos negativos aí, ó. Como? Também com armadura longitudinal, chamado de cavalete. Essas armaduras colocadas sobre os apoios, né, para combate a esses momentos negativos, dá-se o nome de cavaletes, né, voltado para baixo. Então, eu tenho aí os cavaletes. Também é armadura longitudinal.
Então, força cortante, armadura transversal e momento fletor, armadura longitudinal. Vamos ver essa viga aí. 2 metros, 3 metros, 7 metros, com 3, 10, 12. Olha, aí, ó. 12 metros. Você sabe que a armadura tem o quê? O ferro tem 12 metros de comprimento, né? Então, se passar de 12 metros, eu sou obrigado a fazer o quê? Juntar dois, né? Fazer uma união de dois, né? Soldar um com o outro, né? Ou amarrar um no outro, né? Então, vigas com mais de 12 metros para comprimentos de armadura longitudinais, eu tenho que soldá-las, né? Soldá-las ou mesmo colocar arame nelas, né? Para poder vencer o vão, né? De mais de 12 metros. A armadura tem 12 metros, né? Então, eu tenho que fazer esse recurso, melhor dizendo. Aí, ó, mesma coisa, os momentos calculados. Por área, que eu expliquei agora. Está tudo explicadinho. Só dê uma lida. Eu que tenho que fazer vocês entenderem. Deixa por minha conta. Porém, vocês têm que dar uma lida só. Dá uma lida. Né? Sem necessidade de esquentar a cabeça. Calma, as coisas vão sendo compreensíveis. Você vai compreender rapidamente isso. Calma lá. Agora eu tenho uma situação nova. Por que eu tenho uma situação nova? Porque eu tenho uma viga biapoiada com balanço, não importa. Essa não é a situação nova. A situação nova é da carga de 5 toneladas aí. Ó. O que está acontecendo com a carga de 5? Está a 60 graus com a horizontal. Aí vai dar duas componentes. Aí nós teremos força normal. Né? Todos os exercícios anteriores, as cargas eram perpendiculares ao eixo da peça. Então, não dava componente na horizontal. Primeira coisa que eu tenho que fazer, né? Marcar as reações. HA, vou marcar positivamente da esquerda para a direita, VA e VB. Duas no apoio fixo, uma no apoio móvel. Agora, observe, vou decompor 5 toneladas. O aluno chega com uma ideia errada nessa decomposição. Está vendo a seta da força original, 5 toneladas? Ela está ali. Ó. Então, as componentes também têm que chegar nela. Então, 5 seno, que é a vertical, e 5 cosseno, de 60, na horizontal, as duas setas das componentes têm que chegar na força original. Tem gente que coloca para cima, do outro lado, não. Você projeta e as setas chegam na seta original de 5 toneladas. Então, tem duas componentes aí. Pronto, isso é o fato, né? Duas componentes. Então, vamos começar a calcular as reações de apoio. Primeira coisa, 5 seno de 60 vai dar 4,35, né? Já fazendo. E a outra, 5 cosseno de 60, 2,5. Foi bem. Então, agora vamos calcular essas reações. Olha lá. Vamos lá. Vamos começar a somar forças na horizontal. Somatória das forças horizontais. Primeira força horizontal é HA, sempre da esquerda para a direita. Então, somando HA, positivo, da esquerda para a direita, menos, porque a força de 5 cosseno de 60 está aplicada da direita para a esquerda. Então, 5 HA menos 5 cosseno de 60. Olha lá. HA menos 5 cosseno de 60, já que 5 cosseno de 60 é 2,5, HA é 2,5. Achamos positivo o valor do HA. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer apenas que o HA é o quê? Tem um sentido que foi arbitrado e correto. Eu disse isso na aula passada. Se encontrarmos forças e momentos positivos, isso quer dizer que os sentidos que foram arbitrados são corretos. Se por acaso forças e momentos encontrados forem negativos, isso quer dizer que o sentido que foi arbitrado não é o correto. Mas aí nós encontramos o HA positivo. Então é positivo. Agora observe, como é que é força normal? Força normal não é a força perpendicular à seção? Então imagina a sua seção entre A e C. Entre A e C. Olha a esquerda. Está chegando o HA, não está? O HA está chegando. Aí a direita, ó. Está chegando o HA, ó. O HA chegando. Né? Tá deitado aí. Trecho AC. Por que eu só coloquei no trecho AC a força normal? Porque ela atua de A até C só. Ela começa em A, da esquerda para a direita, até C. Quando chega em C, vem uma outra força de mesma intensidade, mas de sentido oposto, anulando aquela. Né? Então, o que eu tenho? HA no ponto A, indo da esquerda para a direita. E a outra vindo, 5 cosseno, vindo em sentido oposto. Então, somente no trecho AC eu tenho força normal, mais nada. Como é que se posiciona essas forças? As duas estão chegando, são convergentes, tendem a diminuir, a encurtar essa peça. Então, está sofrendo compressão. Né? Forças de mesma intensidade, sentidos convergentes, promovem na peça
uma compressão, o que se mostra aí. Então, é negativo. Se é negativo, há uma perda, né? Perda, né? De comprimento da peça, por essa atuação dessas forças. Então, observe aí, ó. Só de A até C, eu vou ter o valor de 2,5 toneladas, que é o valor de HA. Negativo, é para baixo. É a mesma consideração do diagrama de força constante. Mais acima, menos abaixo. Deu compressão? Então, constante. O valor é o mesmo, desde A até C. Esse é o único diagrama que vai dar constante sempre. O diagrama de força normal é sempre constante, sempre resultará retangular. Por quê? É muito simples dizer. O que é força normal? É a mesma coisa que força axial. O que é axial? Força de eixo. O HA está transmitindo, ó, integralmente, desde A até C. Quando chega em C, zero. Então, é o que mostra aí o diagrama. Começa com 2,5, vai até 2,5 em C. Anula ali. Então, como é compressão, negativo. Esse trecho apenas de força normal. Agora, vamos calcular VA, somatório das forças verticais. VA mais VB. Então, vamos lá, vamos somar lá. VA mais VB vale 5,160, né, que é a vertical, mais 7, mais 2, mais 3. Olha, 5,160 é 2,5. 2,5 com 7, 9,5. 9,5 com 5, ó, com 560, né? 560 é 4,35, né? 4,35. Com mais 7, mais 2, mais 3, 16,35. Pronto. Resolvido. 16,35 é a soma das forças verticais. Agora vamos calcular a terceira equação, somatório de momento em B. Eu estou insistindo até apanhar um caminho direito, né? Vamos ver. Quais são as forças que não vão gerar momento em B? As que passam por B. Quais? VB, HA e 5 cosseno de 60. Todas essas três forças passam suas linhas de ação pelo ponto B. Não há geração de momentos. Então, eu começo lá, ó, da esquerda para a direita. VA, sentido horário em relação ao ponto B. Qual a distância? 3 mais 4, 7, mais 2, 9, mais 4, 13. Então, é 13 vezes VA, sentido horário. Próxima força. 5 cosseno não dá, mas 5 seno dá. 5 seno de 60 vezes quanto? 4, 4, 8, 2, 10. Próxima. Menos 7 vezes, 4 vezes 2. 4 vezes 6, né? 4 mais 2, 6. Menos ainda 2 vezes 2. E a outra? Mais 3 vezes 1. Então, a gente, aplicando isso que eu comentei, vai gerar uma reação VA de 6,65 e a outra de 9,7, tirada dos 16,35 da segunda equação. Então, agora, conseguido o equilíbrio na vertical, eu posso traçar o diagrama. Vamos lá. Sobe VA em A. Força cortante, estou somando forças paralelas à seção ou perpendiculares ao eixo, como quiser. Está subindo quanto? 6,65 da reação. Vai constante, não tem nada até o ponto C. Vai cair agora quanto? Vai cair, quanto que é esse valor aí? Ó? Vai cair 5 seno, né? 5 seno é 4,35. Então, eu tinha 6,65 menos 4,35 dos 5 seno de 60, 2,3. Aí constante, não tem nada de C para D. Cai 7 agora, eu tinha 2,3, caiu 7. Vai resultar menos 4,7. Constante de D para E. Reta paralela ao eixo, mostrando a constância. Todas são retas paralelas ao eixo. Ao passar por E, eu vinha com menos 4,7. Caiu 2, menos 6,7. Eu estou efetuando soma algébrica. Chego em B com menos 6,7. Sobe. A reação, ó, qual a reação? 9,7, VB, vai resultar 3. Olha, não tem nada. De B para F, 3. Constante. Ao chegar em F, eu vinha com mais 3, cai 3, 0. Saí do 0 lá na ponta em A, terminei em 0 na ponta em F, com 3, anulando com outro 3. Foi bem, vou calcular o momento máximo. Ou melhor, momentos fretores. Vamos lá. Momento em A é 0. Passa a seção em A, olha à esquerda. Momento em F agora é 0. Olha para lá, não tem nada. Agora vamos ver. Quero o momento em C. Eu me posiciono em C, olha à esquerda. A única força que vai gerar momento é VA. HA não gera. Apesar de ter valor diferente de 0, não vai gerar porque sua linha de ação passa pelo ponto C. Não tem distância. Então é VA vezes 3. Então é 6,65 vezes 3 dá 19,95. Pronto. Agora quero o momento em D. Olhando à esquerda, HA continua não produzindo momento, assim como 5 cosseno de 60. O que vai produzir é VA e 5 seno de 60. Então, VA vezes a distância ao ponto D, VA vezes 7, menos 5 seno de 60 vezes 4. Pronto.
acho o valor de 29,15 toneladas vezes metro. Foi bem. Agora eu vou calcular o momento em E. É melhor olhar à direita, né? Como nós estamos fazendo, até acostumar. Olhando à direita, eu tenho o quê? 3 toneladas e VB. Só que ao olhar à direita, eu tenho que trocar o sinal. Então, vai dar 3 toneladas, sentido horário, mais 3 vezes 1 mais 2, 3. Só que eu estou olhando à direita, passa a ser menos. Menos 3 vezes 3. Já VB gera no anti-horário, passa a ser mais VB vezes 2. Então, seria 3 vezes 3 horário, passa a ser negativo, porque eu estou olhando à direita. Seria menos VB vezes 2, passa a ser positivo, porque eu estou olhando à direita. Resultando, então, 10,4. Positivo ainda. Agora, por mais forte razão, se eu quiser determinar o momento do ponto B, olha à direita, só tem uma carga. O que eu vejo? 3 vezes 1 horário. Só que eu estou olhando à direita, passa a ser negativo, menos 3 toneladas menos. Observe, novamente, insisto, cortantes máximas perto do apoio. Aí, 6,65, 6,7. Aos momentos aí, ó, tem duas cortantes nulas, debaixo da carga D, que é a maior carga lá, V igual a zero, maior valor do momento máximo, 29,15. E uma cortante nula em cima do apoio, gerando um momento máximo negativo. Pode ocorrer isso? Pode, nós já mostramos. Então, quando eu carrego esse balanço BF com essa carga de 3 toneladas, tende a aparecer, né, esse apoio a ser levantado, apoio B, então aparece o levantamento desse apoio e tração em cima, apesar do momento ser negativo. Vocês vão ver no concreto o dimensionamento à força cortante e o dimensionamento ao momento, seja ele positivo ou negativo. A expressão, a forma é a mesma. Para momento é a mesma coisa, cortante também, não importa se é negativo ou positivo, é valor absoluto. Agora, isso só pode ser visto em concreto, né? Então você tem que levar isso para lá, né? Esse entendimento, essa visualização de diagrama. Você está numa obra, dá uma viga dessa para ser concretada, tá bom. Você sabe que é uma viga com 2 apoios, 2 pilares aí, A e B, e uma extremidade livre. Aí você vê, não tem momento lá em cima do apoio B, ou melhor, não tem ferragem em cima do apoio B, então é uma coisa errada. E você sente, de tanto traçar diagrama, vem à mente, na hora que você vê lá na prática, né, essa situação. Então você fala, não, está faltando alguma coisa aqui. Cadê o cavalete, que é essa armadura longitudinal em cima do apoio? Por que essas armaduras transversais estão com espaçamento muito maior perto dos apoios? Tem alguma coisa, pode parar aí, nem pensa em concretar. Então, essa é a sua responsabilidade, né? Você tem que estar na obra, né? Na hora da concretagem, pelo menos na hora de concretar, ou sempre, né? Eu aconselho que a obra não pode ser tocada sozinha, né? Você tem que, é seu nome que está lá, o mais importante de tudo, né? Seu diploma tão conquistado, né? Com tanto esforço. Então, tá aí, ó, momentos fretores, olha lá. Os momentos também pode ser calculado pelas áreas, já falei isso. Diagrama de força normal, DFN. Pronto. Alguma dúvida até aqui? Alguém quer falar alguma coisa? Voltamos, não tem problema nenhum. Estou à disposição. À vontade. Podemos dar um pequeno intervalo aí? Para dar uma descansada? Alguém quer ir no banheiro, tomar uma água? Eu vou tomar uma água também. Minha boca está seca. Tá bom? Podemos voltar daqui a 10 minutos? Então, Ok, 20h52, tá bom? Para a gente voltar? Beleza. Tá bom, né? Então tá bom. Daqui a 10 minutos. Sai, cachorro.
Põe aqui, volta outra vez aqui na... Voltou nessa aqui, né? É a última aqui? Volta aqui. Depois eu mando A foto. Qual? A apostila. Aí, né? Aqui ou aqui? Não, apostila onde que eu parei. Aí. Não, apostila. Que ali um lado. Vamos descansar lá todo mundo, né? Porque... Batida. Maria Clara, tá gravando aqui. Maria Clara, tá gravando aqui. Podemos continuar? Aguardando mais um pouquinho, para a gente continuar. Alguém ouvindo aí, olha se tem alguma dúvida até agora. Então, o que nós fizemos foi o primeiro caso, né? Viga biapoiada, carga concentrada. E pode ser até carga concentrada com balanço, né? É isso que nós fizemos em primeira mão. Podemos? Vamos continuar, então. Agora eu vou passar para uma viga em balanço, com carga concentrada ainda. Viga em balanço nos lembra de quê? De uma marquise, né? O que é uma marquise? Uma marquise nada mais é do que vigas e lajes em balanço, né? Vigas e lajes em balanço. Então, são vigas importantíssimas, né? Que dão sustentação às lajes. Nós vimos quando falamos das vigas, que as vigas é que dão sustentação às lajes. Então, o que dá sustentação à laje que está em balanço na marquise é exatamente a viga. Viga em balanço, como essa que está aí, ó, né? Então, primeiramente, eu vou calcular o quê? As reações. Sempre eu calculo o equilíbrio, para depois pensar em força normal, força cortante e momento frator. Então, vejamos, o que eu tenho aí? Só tem uma carga pontual, lá na extremidade livre, ponto B, extremidade livre. Todo engaste, nós vimos na aula passada, tem 3 impedimentos ao movimento. Horizontal, HA, nesse caso, VA, vertical, e o momento reativo. Independente da carga, do tipo estrutura, tendo engaste, são 3 os impedimentos à movimentação, né? Então, HA, sendo reação horizontal, impede a translação horizontal. VA impede a translação vertical. E o momento reativo impede a rotação, né? Uma vez aplicada a carga P, tende a estrutura a girar em torno do ponto A. Só que não gira. Não gira. Porque o MR vai contrapor a esse movimento, a esse momento, né? Então, marquemos aí as HA e VA. Por que eu marquei o MR em sentido anti-horário, como está aí? Porque você só observe. Se P agir na peça em relação ao ponto A, girar em sentido horário, né? P vezes a distância, né? Sentido horário. Então, para que haja equilíbrio, eu já coloquei o MR em seu sentido verdadeiro, em sentido oposto, para contrariar o sentido produzido pelo momento da carga, né? Então, é isso que tem que ficar claro. Se eu quiser colocar o outro sentido, posso, vou encontrar valor negativo, já disse isso uma vez. Então, primeiramente, somatório das forças horizontais igual a zero, HA igual a zero, pronto. Não tem força horizontal inclinada, como no caso aí anterior que nós fizemos de exercício. Somatório das forças verticais, eu só tenho uma vertical e reativa, é VA. VA sobe, P desce, então, para equilibrar na vertical, VA igual a P. Pronto, está resolvido o problema. Nos exercícios anteriores, eu tinha um apoio fixo e um apoio móvel, A e B. Eu poderia tomar a somatória de momento, a terceira equação, tanto faz em A como em B, já expliquei. Sempre que a maioria das vezes eu tomava em B, né? Só para
um caminho, para a gente avançar um caminho. Mas nos exercícios que eu dei na aula passada, eu tomava em A como tomava em B, tanto faz, isso não altera nada, né? Mas nesse caso aí, a única possibilidade de nós tomarmos momento, a terceira equação, o somatório de momento, é no engaste. Então, vigas em balanço, obrigatoriamente, somos obrigados, né? Obrigatoriamente, redundância, somos forçados a tomar somatório de momento em A. Por quê? Porque o meu MR procurado, né? A minha incógnita, momento reativo, se encontra no engaste. Então, aí é sempre no engaste. Vejamos, então, como é que ficará. Ó, somatório de momento em A. HA e VA passam por A, não geram momento. A minha incógnita é MR. Qual é o sentido dele em relação ao ponto A? Anti-horário. Então, eu entro com menos MR. A outra força, a força é P. Gira no sentido horário. P vezes a distância, P vezes L. Então, menos MR com menos PL vai dar MR igual a PL. Pronto, encontramos valor positivo. Isso quer dizer o quê? Que o sentido que foi arbitrado é o correto, né? Então, para que haja equilíbrio, P agindo no sentido horário, produzindo um momento PL em relação ao ponto A, em contraposição, eu tenho um MR em sentido anti-horário com o mesmo valor. Pronto, acabou. Agora vamos traçar diagrama de força cortante. Força normal não tem, porque a carga de P não é inclinada segundo um ângulo diferente de 90 graus. Ela é normal mesmo. Então, eu tenho. Vamos traçar o diagrama de força cortante. Vamos passar a nossa sessão depois do ponto A. Pronto, depois do ponto A. Vamos olhar à esquerda. Só vejo VA. Qual o valor de VA? P. Em qualquer posição da minha seção entre A e B, eu vou ver o mesmo valor, olhando à esquerda. VA, P. Constante, reta paralela ao eixo, constante. Quando eu passo por B, eu vinha com P, cai P, zero, volta ao eixo, né? Volta ao eixo. Então, é um diagrama retangular, como deu diagrama retangular nos outros casos, diagrama de força cortante, né? Agora, vamos ver o momento. Olha, quanto é que é o momento em A? Eu passo a minha seção em A, eu olho à esquerda, eu vou ver menos MR. Menos MR. Ó, momento fletor em A. Menos MR. Menos MR. Olha lá, novamente. Imagina a minha seção posicionada em A. Vou olhar à esquerda. Menos MR. Qual o valor de MR? PL. Então, é menos PL. Né? Agora, aquele momento em B, olha à direita. Nada. Nada. Simplesmente nada, né? Então, eu aplico aí exatamente o momento nulo aí no ponto B. Então, é isso aí, ó. Olha como é que é a equação. Olha lá, a equação de momento. MA igual a menos MR, que é igual a menos PL. Equação tipo YAX. Reta. Equação de reta, né? Então, também é reta. Então, a única coisa que nós sabemos até agora, e é importante, quando se trata de cargas concentradas, o diagrama de força cortante é todo reto, paralelo ao eixo. Já o diagrama de momento é reto, inclinado. No final desses exercícios, nós vamos colocar lá como é que se comportam os traçados dos diagramas para qualquer carga. A gente faz um resuminho, o aluno gosta muito disso, né? Eu poderia calcular esse momento aí, PL, pela área da figura geométrica de diagrama de força cortante? Posso. Que figura geométrica é essa? Retângulo. Base L, altura P. P vezes L, né? P vezes L. Certo? Então, posso calcular tranquilamente. Vamos lá. Calculei e tracei. Então, agora eu vou calcular reações de apoio. Novamente, e diagramas. Só que agora com cargas também concentradas, mas com balanço, né? Vamos ver aí esse caso. Então, eu tenho um balanço, agora eu virei o balanço. Então, a parte extremidade livre se encontra à esquerda, né? E engastado à direita. Não importa, não importa. Só que tem duas cargas aí, 2 kN e 4, né? Então, vamos calcular as reações de apoio. Ó, marcando as reações, VC, HC e MR no engaste. Pronto. Todo engaste se produz aí 3 impedimentos ao movimento. Exatamente, vertical, horizontal e momento relativo. Olha que eu já coloquei o sentido verdadeiro do MR. Por quê? Ao aplicar 2 kN em A, 4 kN em B, esses momentos gerados por essas forças vão ser anti-horários em relação ao ponto C. Então, marquei o meu MR em sentido oposto, horário, para equilibrar, né? O momento tem sentido, tem que ser equilibrado. Então, vamos calcular as reações. HC é 0, porque não tem força que não seja normal ao eixo. VC vale quanto? VC é a única que sobe, né? Ascendente. Então, VC vale 2 mais 4, 6. Então, ó, 6, olha lá. Menos 2, menos 4, fiz tudo. Mais VC, então, VC 6 kN. Sobe
6 desce 6. Está equilibrado na vertical. Vamos traçar o diagrama? Então começa lá, sempre da esquerda para a direita. Em A, cai, sentido vertical. Força vertical descendente é negativa. A orientação do eixo, OY. Então caiu 2. Do eixo, né, que é 0, caiu 2. Eu marco essa ordenada com valor 2 kN. Constante A para B, não tem nenhuma carga, né? Não tem nenhuma carga. Então vai constante uma reta paralela ao eixo. Ao passar por B, eu vinha com menos 2. Vai cair quanto? 4, né? Então, menos 2 com menos 4, efetuando soma algébrica, 6. Então, vai constante, menos 6 de B até C. Quando chega em C, com menos 6, sobe o 6 da AVC aí, da reação vertical. 0, volta a 0 novamente. Né? Agora eu vou calcular os momentos. Vamos calcular os momentos. Ó, somatório de momento obrigatoriamente onde? Em C. Né? Porque a minha incógnita, MR, se encontra em C. Então, eu começo sempre da esquerda para a direita. 2 kN gera momento no anti-horário. Menos 2 vezes a distância ao ponto C. Menos 2 vezes 3 e 2, 5. Menos 2 vezes 5. Quero o momento em C ainda, então, eu vou ter menos 4 que multiplica 2. Então, menos 2 que multiplica 5. Menos 4 que multiplica 2, mais MR. Então, eu encontro 18 kN. Pronto, acabou. Encontrei valor positivo? Encontrei. Por quê? Eu já tinha marcado o sentido verdadeiro do MR. Agora, quero tornar a falar. Aluno desconfia disso. Forças e momentos em sinais negativos, não importa. O cálculo pode estar certo. O fato é que o sentido é que está incorreto. Só isso, né? Sinal negativo não tem que preocupar ninguém. Tanto em momento como em força. Tem que preocupar com o saldo negativo no banco. Isso é que tem que preocupar lá com o cheque especial. Isso é que tem que preocupar. Não esqueça disso. Esse comparativo que você guarda a vida inteira. Pois bem, vamos calcular os momentos? Quero calcular o momento em A. Passo a seção em A, olha a esquerda. Nada. 0. Não tem nenhuma carga à esquerda de A. Quero o momento em B. Passo em B a minha seção, olha a esquerda. Só vejo 2 kN. Né? Mais nada. Então, eu imagino, querendo o momento em B, me posicionando em B. Vou olhar à esquerda. Só vejo 2 kN produzindo momento. Qual o sentido dessa força de 2 produzindo momento em B? Menos, né? Menos 2 vezes a distância. Menos 2 vezes 3 ou menos 6. Agora, quero continuar olhando à esquerda para calcular o momento em C? Posso. Mesma coisa, ó. Olhando à esquerda. Ó, duas forças, 2 kN e 4 kN. Então, a primeira, menos 2 que multiplica 3 e 2, 5. E menos 4 que multiplica 2. 2 vezes 5 dá 10, negativo. Com menos 4 vezes 2, 8, 18. Ou, seria melhor passar a seção em C e olhar à direita. Você mata imediatamente. Você não tem a mínima condição de errar aí. Ó. Você só vê MR, mais nada. Qual o sentido de MR? Mais, horário. Como você olha à direita, passa a ser negativo. Olha, menos MR ou menos 18. Mesmo valor olhando à esquerda ou à direita. Aí ligo, né? Porque são cargas concentradas, são retas, né? São tudo reto, né? Então, sai do zero, são retas, então, 2 pontos definem a reta. Sai do zero em A, vai a menos 6, depois para menos 18. Observem. O momento máximo é negativo no engaste. Então, frisei bem nos exercícios anteriores que nas vigas biapoiadas com ou sem balanço, toda vez que a cortante for nula, o momento é máximo. Então, em vigas biapoiadas com balanço, ou com um balanço, ou 2 balanços, ou biapoiadas sem balanço, nós teremos o quê? Toda vez que a cortante zerar, o momento é máximo. Aqui não. Em vigas em balanço, como essa que aí está, o momento máximo está ocorrendo onde? No engaste. E a cortante é maior também. Aí, ó. O maior cortante está perto do apoio também, como a gente viu lá nos outros casos, 6. Então, é aí que tem que tomar cuidado. Os estribos têm que ser colocados nesse espaçamento aí, ó, entre B e C, porque o valor é o maior, né? Entre B e C, o espaçamento é menor. Então, tem que tomar cuidado aí que pode ocorrer as trincas, fissuras. E, por outro lado, também aí ocorre o momento máximo, né? Então, observe, quando eu submeto essa barra a esse esforço de 2 mais 4, 6, ela vai deformar. Observe, é como se tivesse seu braço, né? Seu braço estendido, uma carga lá na ponta de 2 e uma carga de 4 mais ou menos no meio dele. Quando eu aplicar essas duas forças, ela vai fazer isso. Ó, né? Ou então você pega uma régua, segura uma extremidade e aplica 2 forças. Uma na extremidade, outra mais ou menos no meio. O que ela vai fazer? Vai deformar, vai sair de sua seção retilínea para uma seção curvilínea. Então, o que acontece? Aparece lá em cima, né?
a parte lisa, aparece, há a possibilidade de aparecer trincas, né? Então, ali o momento é negativo, porque vai dar tração nas fibras superiores. Então, ali eu tenho que colocar na parte superior a armadura principal. A secundária vai abaixo, né? Contei até para vocês o caso daquela marquise que caiu em Porto Alegre, né? Pela troca das armaduras. O que era para ser colocado a parte superior da viga, né? Foi colocada a armadura secundária. A principal foi para baixo e a secundária para cima. Erro grosseiro, né? Do calculista, não. Pode ter sido ele ter enviado sem ter dado uma última olhada, né? Ou, mais provavelmente, erro de execução. Então, isso você vai sentir em obra e vai observar. Olha lá, tudo que eu expliquei está aí. Agora, vamos fazer um outro exercício para ver o que vai dar de força normal. No exercício, nos exercícios anteriores, deu uma força normal de compressão. Agora, eu vou fazer uma força normal de tração. Vejamos, também poderia ser uma viga biapoiada, não importa. Aqui o exemplo é esse. Engaste em A, extremidade livre em C. Aqui eu tenho duas cargas aí, ó. 6 toneladas a 30 graus com a horizontal, aí vai dar força normal, né? E uma normal de 4, lá na ponta. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer, marcar as reações. Então, vou marcá-las. Ó, marquei positivamente o HA. Pronto, HA da esquerda para a direita, segundo a orientação do eixo OX é positivo. Pronto. VA ascendente é positivo. Pronto. Observe que quando 4 toneladas for aplicada aí em C, vai gerar um momento no sentido horário em relação ao ponto A. Para que haja equilíbrio, o MR, então, em sentido oposto, anti-horário. Pronto, marquei já o sentido verdadeiro, né? De VA e HA. E estou supondo que o HA tem esse mesmo sentido. Vamos decompor essa força. Vai dar duas componentes novamente. Uma, 6 seno de 30, seno de 30,5, então, na vertical é 6 seno de 30. 3 na vertical. Vai dar uma força vertical. Olha a seta dela chegando na seta original dos 6 toneladas. E a outra é cosseno. Contém o ângulo. Fica mais fácil para vocês guardarem. Se come o ângulo, contém o ângulo, é cosseno. Então, 6 cosseno de 30, isso vai dar 5,22. Ora, também a seta apontada para onde? Para onde chega, para onde foi a seta original da força de 6. Pois bem, vou efetuar a soma. Da esquerda para a direita, sempre, né? Então, forças horizontais somadas. HA mais 5,22, HA mais 5,22 igual a zero. Aí, ó. HA mais 5,22 igual a zero. Né? Todas as duas estão posicionadas da esquerda para a direita. Então, HA mais 5,22 igual a zero. Daí eu tiro que HA é menos 5,22. Pronto. Então, o que quer dizer sinal negativo? Que o sentido que foi arbitrário não é o sentido verdadeiro, não é o real. Olha lá. Então, se resultou negativo, como eu havia falado anteriormente, eu tenho que mudar o sentido. Então, HA real está logo abaixo, marcado aí, da direita para a esquerda. Né? Da direita para a esquerda. Então, há equilíbrio. Agora há equilíbrio. Porque a força de 5,22 aplicada em B está indo da esquerda para a direita. A outra, reativa, de A, né, tem que estar em posição, em sentido contrário. Né, de A, da direita para a esquerda. Então, HA real, porque deu sinal negativo, é da direita para a esquerda. Pronto. Agora vamos analisar. O que deu aí? Bom, força normal só vai existir em AB. Por quê? É um posicionamento aí da força horizontal. Começa em A, termina em B. Então, somente nesse trecho AB é que nós teremos a força normal. Certo? Agora, observe o seguinte. Eu tirei a barra B para mostrar que é só nesse trecho e mostrei HA saindo, já é o sentido real, né? Já é o sentido real. Eu tenho que atuar, mostrar o sentido real. Apesar de ter dado negativo lá embaixo, eu já marquei o sentido real. O sentido real é o que me importa. Então, saindo do ponto A, HA da direita para a esquerda. E o 5,22, como estava lá, ó, da esquerda para a direita. O que está produzindo na peça? Olha aí. Está produzindo uma tração, né? Forças de mesma intensidade, sentidos opostos, tendem a produzir um alongamento na barra, ao contrário da compressão, que provoca um encurtamento. Aí um alongamento, tende essa barra a sofrer um acréscimo no seu comprimento. Então, essas forças são forças de tração. Conforme vimos, forças normais e cortantes positivas são marcadas acima do eixo. Então, somente entre A e B, onde atuam
as forças axiais, né? Ou forças normais, eu devo marcar 5,22, constante aí. Havia dito no outro exercício que a força normal sempre será constante, sempre será constante, sempre será retangular, né? Pronto, está marcado o diagrama de força normal. Agora vamos ao diagrama de força constante. Em A, sobe VA. VA cujo valor é 7. Subiu VA. De A para B não tem carga. Pronto, né? Vai constante, reta paralela ao eixo. Quando eu passo por B, eu vinha com 7. Vai cair 3. 7 menos 3, 4. De B até C, vai cair o quê? Vai cair 4, né? Então, 4. Então, 7 menos 3, 4. Vai constante de B para C. Tem um P aí que eu não sei de onde veio essa letra. Sempre passa batida alguma coisa. Caiu 4. Então, eu tinha 4, caiu 4, voltou o eixo. Tá vendo? Começa no 0 para chegar no 7. Depois volta ao 0, do 4 cai 4. Pronto, tá aí, ó, resolvido. Agora, para momentos fletores. Eu vou calcular o momento fletor em A. O que é mais conveniente? Olha, a esquerda agora. Por quê? HA não gera momento. VA também não gera momento. Mas eu tenho um momento reativo aí. É o próprio momento. Qual o sentido dele? Negativo. Menos. Então, eu entro com ele com menos MR, ou menos 26. Já o momento em B, eu posso olhar a esquerda como olhar a direita. Quer ver? Vamos olhar a esquerda. O que eu vejo? Eu vejo MR e VA produzindo momento em B. Mais nada. HA não gera momento porque passa lá. Nem essas forças aí que passam por B. Então, eu teria menos MR, né? Menos MR, que é menos 26, somado com o quê? VA vezes 2. Quanto que é o VA? 7. 7 vezes 2, 14. Menos 26, 12. Né? Ou, mais conveniente, olhar à direita. Passo a minha seção em B, olha à direita. O que eu vejo? Vejo a força de 4. Força de 4 gerando momento horário em relação ao ponto B. Como eu estou olhando à direita, menos. Menos 4 vezes 3, menos 12. É a mesma situação. Então, tudo reto. Tudo reto. Estou muito repetitivo, mas isso é importante. Olha a cortante máxima aí, próximo do apoio. Olha o momento máximo, no engaste. Esse tipo de viga, momento máximo no engaste. Poderia fazer pelas áreas do diagrama de força cortante? Posso. Só que eu prefiro começar à direita. Ó. Vamos começar nessa área direita aí para calcular. O momento em C, eu olho para a direita, no diagrama de força cortante, não vejo nada. Agora eu quero o momento em B. Olhando no diagrama de força cortante à direita de B, eu vejo o quê? Essa área de 4 por 3, né? Base 3, altura 4. Como eu estou olhando à direita, menos. 3 vezes 4, 12. E a outra? É acumulativo, duas áreas. Se eu estou continuando a olhar à direita, passo a ser negativas. Essa primeira deu menos 12, e a outra vai dar 7 vezes 2, 14. Negativo também, porque eu estou olhando à direita. 14 com 12, 26. Exatamente por seção, imaginando onde eu quero calcular, ou por área, é a mesma coisa. Né? É a mesma coisa. Agora eu tenho uma série de exercícios propostos, né? Propostos. Dentre esses exercícios, eu pedi que vocês fizessem aí. Eu não estou com a relação aqui, porque essa relação precisa que vocês dêem uma olhada lá nela, está no Moodle. Mas vocês podem muito bem começar a fazer esses exercícios, né? Essa aula, parte da aula agora, então, é para vocês começarem a resolver esses exercícios, ganhar tempo, né? Porque são muitos exercícios, né? Para se preparar e tirar dúvida. Ao vivo eu estou aqui, né? Estarei aqui. No final da aula eu farei a chamada, a manda da diretoria, né? E depois nós vamos conversar sobre PI também. Então, eu estou aqui à disposição. Tem algumas vigas que vocês podem fazer, eu estou aqui à disposição. Só vou parar a gravação, né? Porque não há necessidade, vocês vão ficar aí à vontade, só me chamar, começando a fazer esses exercícios propostos. Se quiser, pode fazer aquele exercício proposto número 1 também, cálculo de reação de apoio, que seria a primeira, né? A primeira lá, está lá na página, está lá no início. Pode começar por ela, para você ganhar tempo, né? Senão a aula vai ficar muito desmotivada. Vamos dizer, é bom que você comece a fazer o exercício e tenha dúvida. Naturalmente isso, você vai ter dúvida mesmo, isso é natural, né? Eu tive dúvida, todos têm dúvida e nós temos que esclarecer isso. Então, eu pedi também que se fizesse alguns exercícios dessa lista aí, ó, dessa lista. Sendo que 2 eu já fiz, né? 2 eu fiz hoje. Aí a lista aí, ó. Ó, vamos ver onde que ela está. Eu fiz uma lista aí, ó. Aí a lista aí, ó. Página, começa na página 34. Ó. Calcular as reações de apoio e equilíbrio das estruturas a seguir. Pode ser por essa aí. Comece a fazer, então, o número 1, exercício proposto da página 34. Eu estarei aqui à disposição, esperando por perguntas por você. Até o final da aula.
A chamada você vai fazer que horas, professor? No finalzinho, se você quiser sair agora por algum problema, não tem problema, não. Pede uma pessoa para responder para você, sem problema. Tá bom? Tranquilo, então.